Vamos para mais um episódio! Hoje vai ser um episódio pocket, já aviso, já adianto. Ai, Priscila, mas e se, não sei o que lá, não sei o que. Já teve uns que eu pensei que fosse ser, não foi e tudo mais, mas eu sei que hoje vai ser porque. Não é nem por questão que, ai, vai conter suas emoções. Não, é porque o tema hoje é mais sucinto mesmo. E lá vai eu já tô pensando numas. Eita, já tô pensando numas variações aqui que eu posso falar, mas vai dar certo. Vocês têm fé? São pessoas de fé? Que eu sou, e vai dar certo. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar do Podpri no Papo Social Media da MLabs. Aham. Cara, eu gravei o episódio 100. Deixa eu tirar a certeza. Até esse episódio subir, o episódio oficial ainda não subiu, então por favor confiram, porque vai estar incrível. E eu quero falar um pouco sobre como foi, os aprendizados. E detalhe, o Papo Social Media é o novo milionário do momento. Uhum. Eles têm mais de 1 milhão de visualizações ou audições? Como é que será que chama quando é ouvintes? Caía, acho que é visualizações, né? Porque depender de não ter assistido, as métricas que valem lá é visualizações. Mas enfim, e é o podcast da nossa amada M Leves. Gente, é muito legal porque assim, primeiro que vai ter um vídeo divulgando esse episódio que eu vou subir, que eu entrevistei o Rafa Kiso novamente. Praticamente amigos agora. A gente tá criando um laço. É engraçado que eu vejo a diferença das entrevistas que eu fiz com ele, que essa já vai ser a segunda. E já tem uma diferença na minha postura. Já tem uma diferença em como eu reajo, em como eu lido. Eu tive até uma amiga que falou assim: Ah, eu acho que eu ia tremer na paz se eu entrevistasse ele e tal, e você já tá parecendo tão natural. Bom, em parte é por conta da postura dele, que ajuda muito. Ele tem um perfil de se aproximar muito da gente, dos embaixadores da marca dele, e isso facilita bastante, assim, porque se ele deixasse a gente muito confortável. E ficando um pouco mais próxima, eu vejo que às vezes a gente esquece, né, que o profissional que a gente tanto admira, antes de ser aquele profissional, ele também é gente. Né, então ele também come, ele também bebe, ele também se diverte, ele também tem os assuntos de preferência, ele também fala palavrão, mas a gente esquece disso, mas é legal a gente se aproximar assim, eu acho que são aprendizados que a gente vai levar pelo resto do dia, da vida. Gravamos o episódio 100, gravamos porque foi eu e mais alguns amigos, que também são embaixadores da marca. Achei muito legal, porque pediram pra gente reservar 3 perguntas. É óbvio que pela quantidade de pessoas só pode ser uma pergunta dessas 3, mas eu aproveitei uma das perguntas que eu tinha reservado, que era sobre podcast, para fazer a entrevista. E sabe o que foi mais legal, assim, de tudo? Primeiro que nessa entrevista eu pergunto, né, e eu não vou falar sobre a resposta dele, nem sobre o que eu acho desse assunto, mas eu pergunto sobre a importância ou relevância de se ter um podcast como empresa. E sem considerar o que ele respondeu ou deixou de responder, a própria Milabs ter um podcast é muito rico. Porque assim, pra quem não conhece, eu vou ficar um pouco decepcionada, porque, pô, me ouvir e não conhecer é de uma tristeza sem tamanho, né? Não tá fazendo muito sentido. Inclusive, deixa eu guardar aqui, porque eu gostei do outro episódio que ficou aqui decorativo. Beber sua água hoje? Ó, ainda não acabou o inverno, mas eu já tô sentindo os sinais do verão e já tô triste. E nem é o verão que vai chegar, né? É a primavera ainda. Enfim, né? Dias tenebrosos estão por vir. Ah, e pra quem não conhece a Labs, para além da minha decepção, eles são uma plataforma de gestão de mídias sociais muito completa, porque engloba tudo, de programação a análise de métricas. E como eles, na época da pandemia, eles meio que compraram a Reportei, adquiriram a Reportei, aconteceu uma coisa nessa fusão que eu sempre gostei muito. A análise, ela é muito completa. Ela, inclusive, em junção com a inteligência artificial que eles trabalham, dá sugestões do que funciona ou não funciona, do que foi melhor naquele período e tudo mais. E é claro que existem vários e se, né? Porque um vídeo que performou bem, e se ele performou bem porque ele estava assim ou porque ele estava assado. Então é teste, teste para saber o que de fato está funcionando bem, para você entender de fato como a sua audiência funciona. Mas para além disso, quando você junta essas duas ferramentas muito potentes, que é você organizar de uma maneira estratégica
e fazer uma análise profunda do que está acontecendo no seu perfil, você tem uma riqueza nas suas mãos que não tem como mensurar, né. E quando eles fazem essa junção, faz muita diferença na entrega, muita mesmo. E por conta dessa análise profunda e tudo mais, e também muitas agências que trabalham com a plataforma, eles sempre lançam algum tipo de pesquisa para entender como está o mercado. Todo ano eles têm uma pesquisa diferente. Eu sei porque todo ano eu participo. E todo ano essas pesquisas que eles fazem, às vezes tem uma pergunta diferente ou outra, e tem algumas que se repetem. Mas todo ano tem uma novidade no mercado que deixa a gente chocado. Todo ano tem alguma coisa que faz a gente repensar um pouco sobre do que a gente está trabalhando, do que a gente está falando. Então, a riqueza de você ter um podcast, quando você tem uma base de pesquisa desse tamanho, quem me acompanha sabe o quanto eu bato o martelo da pesquisa ser fundamental para fazer muita coisa andar. Quem me acompanha sabe. E diante desse cenário, pensa que você não só tem essa base de dados, como você também tem um mestre dos dados falando sobre as percepções dele sobre aquilo. Ou seja, se você nunca ouviu o Papo Social Media, eu indico super que você ouça. Inclusive, eu vi um perfil de uma menina indicando podcasts. Ai, meu sonho, né? Fiquei lá na expectativa. Será que ela vai indicar o Podpri? Não. Mas eu achei bem legal que um dos que ela indicou foi o Papo Social Media. Isso tem um tamanho gigantesco, justamente por isso. Porque quando você trabalha com base de dados, as chances de você ser mais assertivo são muito grandes. E assim, eu não quero pagar de coach nem nada, mas tem uma coisa muito legal também que acontece. Quando você se baseia em dados, de erro. Não existe um conteúdo que você fez errado. Não existe algum passo que você deveria ter tomado diferente. Existe um aprendizado gigantesco dentro daquilo. Porque assim, quando você se baseia no que você. O Kiso fala muito sobre isso nas redes dele. Quando você sai do escuro, não é que você tá tentando pisar em algum lugar firme. Você já sabe até onde vai o chão. O que você precisa ver agora é o que dentro desse pisar, o que é possível ali naquele solo. Então isso tem um tamanho gigantesco de diferença. Você tá no escuro, você não sabe pra onde tá indo. É literalmente, segue em tiroteio, como diria minha mãe. Eu nem sei se isso é um ditado capacitista. Depois eu vou dar uma pesquisada. Mas é você ficar perdido. Tá vendo que tá vindo barulho de tudo quanto é lugar, mas você não tá enxergando, então você não sabe pra onde você vai. Eu acho que é você se abaixar, tentar se proteger. A chance de você não ser atingido mesmo assim. A mídia social, em qualquer dos canais digitais que você escolher, seja TikTok, YouTube, Instagram, Pinterest, enfim, não interessa qual plataforma você estiver pensando e focando as suas estratégias, precisa entender primeiro qual é onde você tá. Quando você entende isso, é outro ambiente. E no Papo Social Media, ele não só traz as novidades do momento, como ele discute possíveis estratégias legais que trabalharia, às vezes fazem um estudo de caso. Gente, é muito legal mesmo. Agora, o que eu mais gostei de ter participado, eu acho que em si primeiro foi muito especial, até porque também a gente estava fazendo 2 comemorações, o aniversário da MLabs, de acho que se eu não me engano ela debutou, e o episódio 100, foi especial 2 vezes. E o que a gente percebeu nesse período, nesse dia, foi que, assim, primeiro, o preparo do ambiente. A gente foi num estúdio de gravação. Inclusive, estavam fazendo o estudo de caso, porque é um dos podcasts que eles, né, oferecem, alugam espaço para gravar. É um dos que mais está crescendo. Então, eles também fizeram um momento especial lá com eles. E assim, espaço ideal para esse tipo de conteúdo é outro nível. Nossa, eu achei legal. Nossa, eu amei, assim, eu achei muito, muito, muito especial mesmo, assim. O quanto, não só especial no sentido do que estava acontecendo, mas a estrutura. Nossa, como brilhou os olhos. Meu sonho é ter aquela estrutura um dia para Pode Pôr. Por mais que assim, dá muito trabalho você se deslocar, muito trabalho mesmo. Muito trabalho você é isso, eles reservam um dia inteiro para gravar 5, 6 episódios. Então eu não sei se eu conseguiria fazer algo do gênero. Eu acho que eu seguiria gravando um episódio e reservando o lugar por 2, 3 horas. Porque assim, eu não consigo, eu teria muita dificuldade, mas aí é o meu estilo de falar.
Porque, por exemplo, por mais que eu não tivesse a fim de gravar um dia ou outro Podpreh, eu dou uma olhada no isso aconteceu inclusive no Out of Home. Quando eu preparei o tema, eu preparei por ser um tema bacana de se falar, mas eu pensei: "Ah, não vai ser legal pra mim falar", porque é uma coisa meio, sei lá, uma coisa que não me atrai muito, só de pensar assim, né. E na hora da gravação, eu me impressionei muito, porque eu amei gravar sobre o tema. Me veio umas ideias na hora, assim, da gravação muito legais, então eu não esperava. Só que ao mesmo tempo, por mais que poupar tempo seja uma coisa muito bacana, pensar em trocar de roupa, eu já fiz isso, eu já gravei 2 episódios num dia só. Funcionou porque eu gravei um sozinha e um com convidado. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso com só gravando sozinha. Acho que com convidados eu gravaria 3, 4, 5, fácil. Agora, sozinha, não. Sabe por quê? Porque a nossa mente, quer dizer, eu vou falar da minha mente, né? Ela funciona de uma forma muito assim, é gradativa, mas ela funciona de uma forma muito específica. Tanto que, por exemplo, eu só abro os stories pra falar sobre um tema especial ou específico se eu estiver muito focada naquele assunto. Eu fico querendo falar sobre aquele assunto. E aquele assunto pode abrir brecha para outros assuntos. Mas vai ser muito aquilo. Aí pode ser até que um dia eu esteja muito empolgada e fale mais sobre outros temas, mas vai ser muito difícil. Não sei. Mas se a gente quer profissionalizar, provavelmente isso possa vir a acontecer. Mas não sei. Não sei. É uma coisa que eu tenho que pensar, assim. Mas os bastidores foram muito legais, a gente aproveitou os bastidores pra gravar, e ali a gente viu o poder do estúdio, porque a gente fazia muito barulho do lado de fora e não tirava nem a atenção deles. E eu achava interessante porque tinha um janelão gigantesco de vidro e eu pensava: "Ah, assim que alguém aparecer, acho que distrai, né?". E eu não sei se é porque eu fiquei de costas, mas a gente tá tão imerso ali naquele assunto lá dentro, a gente realmente nem para pra prestar atenção. E olha que eu tive na minha gravação muitos amigos ficaram lá pra gravar e tudo mais, e eu literalmente não imaginei que isso fosse acontecer, assim. A gente gravou bastante conteúdo lá de fora, inclusive já postei alguns e a gente vai subir mais alguns, que eu já editei inclusive. E eu tenho percebido que a gente tá propício a gravar e olha que a gente gravou sobre diversos assuntos. É claro que tudo do meio digital, tudo de vindo de profissionais estrategistas e tudo mais, mas eu percebo que quando você tá num ambiente, em algumas situações, por mais que tenha uma pessoa ou outra que não se interesse, a gente acaba fazendo o que precisa ser feito. Então, eu lembro de conversar com uma menina, falar assim: "Ai, vocês gravam muito bem conteúdo, eu preciso ter essa maior intimidade". Eu lembro de pensar assim: eu não tinha. Inclusive, uma coisa que eu tenho que confessar é que o Elas, eu entrei muito no Elas por conta disso, né, por conta dessa força que eu precisava. Precisava entender e precisava ter esse estímulo de criação de conteúdo. Algumas coisas aconteceram, eu saí do Elas, mas eu nunca vou poder negar que esse objetivo eu atingi. Realmente hoje consigo, pegar o celular, ir para um lugar primeiro com vários objetivos, então eu já vou com roteiros preparados, e por mais que eu não grave todos os roteiros, eu consigo ser a pessoa que saca o celular e fala: "Vamos gravar?", que antes eu nunca faria isso. Então o ambiente também ajuda muito nesse processo. Eu Priscila, senti muito isso. Então, os bastidores a gente gravou muito conteúdo, inclusive vem muito aí, principalmente agora em agosto, porque vocês já viram alguns e tudo mais, mas é muito bom. Melhora e aumenta a nossa autoridade como profissional, mas também nos ensina muito, porque quando a gente grava com outras pessoas, a gente ouve outras formas que elas pensam e que elas trabalham e que criam algumas coisas pra gente. Eu não sei se o que eu tô falando vai soar besteira, vai soar bobagem pra vocês, mas pra mim é muito isso. E esse dia me proporcionou falar com vários profissionais e eu sinto que eu evoluí imensamente por esse dia. E eu não estou falando só do Kiso, eu estou falando do Marcinho, que é o apresentador do podcast, e ele faz as intermediações. Eu aprendi tanto com ele ali. Eu vi onde eu tô acertando muito no Podpreh também, mas eu vi onde pode se contornar quando um convidado dá uma gaguejada, ou dá uma tremida, ou dá um nervoso grande. Como é que contorna aquela situação na hora da gravação? Ali eu também percebi que fazer gravado tem suas vantagens. Então, assim, já trabalho no gravado por conta disso. E eu também consegui ver que eu tô acertando em muita coisa, por mais que o meu podcast seja muito pequeno, né, diante do cenário do momento,
o Podpré é muito menor, mas eu percebi que eu já vinha acertando em algumas coisas. Mudei em outras também, como vocês já perceberam, que é na periodicidade, eu mudei. Agora não é mais toda quinta-feira, agora é a cada 15 dias. E eu mudei porque eu percebi que, por mais que fosse só uma semana, muito curto prazo para acompanhar. Então a minha audiência, ela não é o suficiente ainda para ter uma semana. Assim, foi bom eu ter feito esse período durante essas 3 temporadas. Eu acho que isso serviu para mim aprender num modo muito mais rápido, mas estava me sobrecarregando muito de produção de conteúdo e essa é uma das partes mais difíceis, assim. Porque o podcast em si, ele nem é tão árduo de você manter. Principalmente quando você é comunicóloga, quando você gosta de falar, quando você se empolga quando você tá falando sobre um tema que você gosta. O gravar o podcast em si, os conteúdos do podcast é tranquilo. O negócio é depois. Porque tem que editar o episódio, tem que tirar os vícios de linguagem, os silêncios, que é uma coisa que dá um abusinho de você ouvir. Porque assim, quem ouve ao vivo é legal de você. O legal do ao vivo é quando você tá escutando no ao vivo, mas pegar o ao vivo gravado já não é tão legal, não é tão bacana. Eu sinto que as pessoas também ficam mais inseguras no ao vivo, porque vai saber o que vai falar. Eu sei que toda vez que eu falo que meu podcast é gravado, as pessoas têm muita tranquilidade. E já teve muitas vezes. Eu acho que se for parar pra pensar, é mais raro alguém falar pra mim não cortar nada do que o contrário. Quase todo convidado fala: "Pri, eu esqueci se tem uma coisa que eu não podia naquela parte, tira. Eu esqueci e não sei o que lá, tira". As pessoas geralmente fazem isso. Então, assim, o gravado também dá essa segurança, então eu gosto muito por conta disso. Sem contar que você pode tirar quando você repete uma palavra, e aí quando a pessoa tá ouvindo, fica menos ruim de se ouvir, fica menos chato, menos, sei lá, você não sente que precisa acelerar ou que você precisa alguma coisa, sabe? Mas é isso, é um aprendizado a cada dia pra você entender também. É isso. Agora, a estrutura e qualidade de produção, cara, não se compara. Eu fiquei namorando aquela decoração que vocês não fazem ideia do quanto. Inclusive, muito maluco, né? Mas eu não tirei uma foto na mesa, inclusive. Devia ter tirado. As minhas amigas tiraram e eu panguei, não tirei. Mas eu queria muito ter tirado, porque, nossa, aquela decoração tava maravilhosa. Mas eu tirei bastante foto da mesa e vocês já devem ter visto por aí. Até porque subi alguns materiais sobre esse dia, fora os stories. Então dá pra vocês já terem visto o cenário. É incrível, gente. É maravilhoso, assim, tipo, um sonho de consumo. O que eu mais curti da experiência, a parte que eu gravei o episódio, eu acho que foi a parte que eu mais gostei, porque eu estava muito nervosa mesmo, com muito medo de não conseguir falar o que era preciso, de não conseguir fazer o que eu fui pra fazer. E eu gostei muito do resultado, e eu gostei muito da condição do Marcinho, o Rafa também deixou a gente muito confortável, e eu gravei com mais 2 amigos, com o Pedro e com a Dandara. Então assim, gostei muito. Eu acho que ter sido gravado entre amigos que a gente se conhece, já estava se falando antes, a gente se conheceu pessoalmente lá no dia da gravação, principalmente a Dandara. O Pedro a gente já tinha se conhecido no Conexão. Mas eu acho que foi mais pelo fato da gente já ter um certo tipo de relação. Por quê? Eu estava muito tensa. E aí, nessa tensão toda, eu ia ser a primeira a fazer a pergunta. O que eu pensei, o que veio na minha mente em primeiro momento foi: cara, eu tô entre amigos. Então, se tudo der errado, se eu gaguejar, eu ficar nervosa, eu querer de repente que eu não seja mais a primeira, seja a segunda, eu tô entre amigos, eu sei que eu posso pedir ajuda. E eu sei que eles não vão me deixar na mão. Tanto que teve, né, uma pessoa que ficou muito tensa e a gente lidou com aquilo. E deixou a pessoa mais confortável e ela conseguiu conduzir o episódio da melhor maneira possível. Então, faz muita diferença você ter um certo apoio num ambiente desse. Então, eu confesso que a minha parte preferida, que eu mais curti nessa experiência toda, foi gravar com eles. E o meu bloco eu achei muito legal, o tema que foi falado. E eu achei que, óbvio que as perguntas foram feitas de propósito fazendo sentido uma com a outra, então nosso bloco foi todo falando sobre um X assunto, e só que de formas vertentes diferentes, cada pergunta, né? Até para não ficar a mesma coisa. Mas o mais legal é que a gente se conversava muito bem, ninguém atropelava ninguém. Não sei, né, se vai sair isso na gravação, mas inclusive quero muita opinião de vocês quando sair. Se eu não me engano, sai dia 16 ou 17.
o episódio. E como foi gravar com essa galera, né, tipo, conversar com o Kiso é muito louco, porque ele tem uma maneira muito fluida, inclusive, um dos meus objetivos como comunicóloga é ter essa expertise de falar tão bem, de uma maneira que deixa as pessoas tão confortáveis, mas ao mesmo tempo com tanto embasamento. A primeira vez que eu encontrei com o Kiso, eu não consegui nem tirar foto, nem fazer vídeo, nem nada. Eu fiquei muito impactada, assim, porque ele é muito grande literalmente, não só no seu conhecimento, mas presencialmente também. Mas ele foi muito gente boa, muito gente fina. É porque a gente que porque quando a gente admira muito um profissional, falei no começo, a gente meio que, sei lá, idolatra um pouco ele, tira ele um pouco da nossa realidade. Aí parece que ele não é mais pessoa, não é mais gente. É um ser inatingível, entendeu? E ele desmistificou isso quando a gente se encontrou. Na segunda vez, eu tive até uma oportunidade de gravar com ele, mas infelizmente foi minha arrancada. Mas independente disso, eu que pensei num roteiro pra gravar e tal, e ele foi de uma generosidade tão grande, que simplesmente a gente não testou, inclusive nunca mais aconteceu isso depois disso. E o nosso microfone não estava funcionando, somente isso. E aí, num outro momento, a gente pediu pra gravar de novo, e ele aceitou. Aí, agora, sem falar só do Kiso, o Marcinho e a equipe da MLabs, a Paulinha, o Mike, o nosso bot, eles são também tão gigantes. Cara, eu fiquei impressionada em como eles, se organizam, ao mesmo tempo são muito leves, então nem parecia que a gente estava, sabe, gravando um grande episódio, porque já estava tudo tão organizado também, que eu acho que tirou, assim, um peso do dia, então a gente meio que se divertiu. Inclusive a gente gravou conteúdo pra MLabs também, que foi a parte também uma das partes mais legais. Ai gente, virei a criadora de conteúdo que ama gravar conteúdo, ainda mais quando é conteúdo inteligente, bem pensado, e mais ainda quando é conteúdo dos colegas, porque aí tem outras edições e aí é outra coisa, muito melhor também. Então gostei muito, de verdade, assim, de tudo de como a gente gravou. Os colegas, cara, eu conheci a Dandara pessoalmente, maravilhosa, sabe? Eu já tinha conhecido a Renata e o Pedro no Conexão. E aí foi a Dandara no dia e foi assim maravilhosa. A Jéssica também, Pamela, o Francisco, inclusive, menino dos olhos do Kiso de IA. Não conheci ele pessoalmente, o Lucas também. E assim, uma coisa que eu percebi muito nesse dia é que por mais que a gente seja do mesmo nicho, mesmo que tenha alguns que trabalhem muito específicos, mas ali todo mundo era uma agência 360. Por mais que exista isso, da gente meio que trabalhar com a mesma coisa ou oferecer os mesmos serviços, cara, é incrível como a gente aprende um com o outro. Nossa, do almoço que a gente teve, para os papos que a gente teve dos bastidores, na hora da gravação, eu achei muito. Eu fiquei muito impressionada com isso. Quanto parece. E eu tive essa conversa, inclusive, com o Pedro, porque a gente conversou sobre a gente se ajudar muito, a gente se ajuda muito no grupo. E eu pensei assim, cara, que generosidade, que grandiosidade ele. É porque eu não sinto que nós somos concorrentes, eu sinto que a gente é amigo e a gente tá aí pra se ajudar. E de fato a gente não é concorrente, porque a gente não tá competindo pelo mesmo cliente. E, gente, cliente é o que não falta nesse mundão afora, sabe? Eu tô parecendo uma adolescente emo com esse cabelo que não tá ficando no lugar. Ai, gente, que tristeza. Meu cabelo tava tão lindo no início do dia. Devia não ter feito a caminhada só pra. Mas aí eu fico pensando na saúde, né? Olha aí, que coisa errada. E é isso, gente. O que eu aprendi lá que eu vou replicar no Podpri com toda certeza. A periodicidade, né? A frequência, eu mudei. O cenário, eu mudei um pouco. Inclusive, a luz veio depois. A luz azul no fundo. Porque eu assim, no meu cenário em si, tudo que eu posso fazer em relação à decoração, eu acho que eu já faço e já faço bem. Inclusive, esse escritório é um sonho, tá, assim, tipo, eu sempre idealizei um escritório desse jeito, então eu não deixo de estar realizando certo tipo de sonho. Mas não é a mesma coisa de ter um estúdio de gravação, né? Então, um dia, quem sabe. Eu acho que eu nunca desejei tanto. Até antes, eu acho que eu via como algo muito distante, mas depois de ver eu falei: "Caraca, eu quero muito, quero muito, quero muito". Mas eu não quero de qualquer jeito, eu quero do jeito certo, eu quero uma coisa bem bacana que faça sentido pra mim. Mas a condução do Marcinho, nossa, eu aprendi tanto com aquela condução que ele teve.
Ele era também muito leve, ele interrompia sem parecer que estava interrompendo às vezes. E como era gravado também, eu percebia que ele deixava a gente concluir muito o nosso raciocínio, e isso é muito legal. É uma coisa que eu gosto muito também no Podpri, que é não ter tempo, ter um certo tempo livre de gravação, claro, a depender do convidado, no caso, e a depender de mim, mas eu acho que é muito legal. E gravar com muitas pessoas, assim, também foi uma coisa que eu gostei bastante de ter feito. Foi uma coisa que eu gostei muito, eu achei muito rico, muito valioso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, eu não falei que era um episódio pocket, foi um episódio super pocket. Nossa, mais pocket que isso, só a Polly Pocket. Eu espero que vocês vão assistir esse episódio incrível. Eu ainda vou compartilhar muito conteúdo sobre esse dia. Eu estou ansiosíssima pelos cortes. Estou ansiosíssima por todos os materiais. Inclusive, vou aproveitar hoje, eu vou cobrar a galera pra ver se já tem alguma coisa. E eu quero muito que vocês comentem, que vocês coloquem aqui o que que vocês acharam. Se fez sentido esse episódio, ou se vocês não acharam nada a ver. Eu acho que todo aprendizado é válido. E eu acho que a gente tem que saber tirar proveito das coisas. A gente tem uma mania de achar que tudo é egoísta, né? Quando a gente tira muito proveito de alguma coisa só pra nós. E na verdade, não. Isso também é sobre saber dar devidamente o que, que precisa ser cobrado. E uma das coisas é essa. Nossa, ó, Jesus amado. Isso, galera. Gravem antes de praticarem exercício. Isso porque foi só uma caminhada. Imagina mais tarde que vai ter até treino completo. Um cheiro da Pri!